Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Oculto Desconhecido. Então, desde o início do século, a tecnologia tem melhorado rapidamente a nossa realidade. Agora estamos cercados por coisas que eram meros sonhos algumas décadas atrás. Observando como o passado se desdobrou, eu fiquei curioso sobre como os próximos 30 anos serão. Então eu fiz uma pequena pesquisa sobre como a vida poderia ser em 2050 para nós. Primeiro, vamos examinar um pouco dos avanços na nanotecnologia ao longo dos anos. Atualmente, a nanotecnologia tem o potencial de mudar a vida como a conhecemos. Especialistas na área acreditam que nanorobôs serão inseridos em nosso cérebro no futuro, nos conectando ao mundo virtual, de uma forma mais fácil e rápida, por meio da tecnologia de interface cérebro-computador. A mente e o computador se fundirão, tornando os seres humanos muito poderosos. Com acesso a informação infinita e soluções para problemas que a mente humana não seria capaz de resolver, a nanotecnologia pode atingir esse estágio e talvez não haja mais a necessidade de dispositivos como telefones, calculadoras ou até mesmo computadores. Isso é muito empolgante, de certa forma, para os estudantes do futuro, pois parece que a matemática deixará de ser um desafio universal por muito tempo. Além disso, a tecnologia da impressão 3D também está avançando. Podemos esperar no futuro que o crescimento da tecnologia da impressão 3D seja ainda mais avançada em 2050. Por exemplo, já temos ferramentas e casas impressas em 3D. No futuro, podemos imprimir mais ferramentas e talvez alguns meios de transporte. Essa tecnologia também se tornará mais acessível para todos que desejam ter uma impressora 3D, o que tornará as possibilidades do que pode ser impressos infinitas. Então, a tendência atual de arquivos abertos para impressão 3D continuar não vai demorar muito para que todos possam imprimir seus próprios objetos grandes, como móveis ou até mesmo, quem sabe, armas. Bem, aqui está uma ideia: que tal desenvolver uma impressora 3D acessível para alimentos? Isso poderia talvez acabar com muitos casos de fome no mundo. A finitude da morte pode ser algo do passado, como, por exemplo, o cérebro conectado a um computador. Por meio da tecnologia da interface cérebro-computador, as informações armazenadas em nosso cérebro podem ser transferidas para arquivos do computador ou um disco rígido. Isso significa que os dados, incluindo a própria memória, podem ser recuperados e transferidos para outro ser. Esse outro ser, talvez um robô humanoide mais avançado, seja desenvolvido. Dessa forma, as melhores mentes em cada área serão preservadas e capazes de continuar trabalhando em inovações. Isso poderia levar a uma cadeia exponencial de avanço na tecnologia, como a própria internet fez em um outro momento. Outra melhoria na área médica é que doenças graves como o câncer poderão ter cura. A única desvantagem desse avanço é que toda tecnologia é muito cara quando é lançada, então o restante de nós, pessoas comuns, não poderão ter acesso a esse tipo de tecnologias salvadoras de vidas por um bom tempo. No que diz respeito aos meios de transporte, algo que podemos ter acesso em 2050 serão carros autônomos, que já existem alguns em andamento por fabricantes de automóveis, como por exemplo a Tesla. Não é difícil de acreditar que até 2050 a tecnologia para veículos totalmente autônomos existirá. Algumas vantagens notáveis desses veículos automatizados incluem uma redução drástica nas mortes relacionadas ao trânsito, uma vez que esses veículos irão colaborar com o sistema de controle de tráfego. Outra vantagem é a mudança no estilo de vida que os veículos autônomos trarão. Sem a necessidade de dirigir um veículo, as pessoas estarão livres para escolher entre relaxar ou serem mais produtivas durante as viagens. Isso resultará em um grande tempo livre, considerando a quantidade de tempo gasto que as pessoas gastam no trânsito hoje em dia. Outro desenvolvimento interessante a ser comentado é o projeto Hyperloop One, idealizado pelo Elon Musk, que visa mover a maior parte do transporte público para o subsolo, utilizando levitação eletromagnética a velocidades históricas de 310 km por hora. Esse trem apresenta a oportunidade de um meio de transporte mais rápido, mais barato e limpo. Se mais pessoas optarem por utilizá-lo, haverá ainda menos incidentes relacionados ao trânsito. Falando em combustível, em todos os modos de transporte do futuro, o combustível utilizado serão por meio de energias renováveis. Atualmente, o mundo está sofrendo com o aquecimento global e a ameaça do esgotamento dos recursos naturais.
Então precisamos buscar fontes mais sustentáveis e adaptá-los a elas. Atualmente, o Hyperloop One está explorando a levitação eletromagnética, e a indústria automobilística também tem procurado maneiras de reduzir as emissões nocivas dos veículos. Esses são todos os esforços voltados para alcançar o objetivo de interromper o uso de combustíveis que emitem carbono. Uma empresa em particular, a Blue Rise, especializada em conversão de energia térmica dos oceanos, está trabalhando para um projeto que poderia eliminar completamente o uso de combustíveis fósseis. Esperançosamente, a Blue Rise e seus colegas terão sucesso em breve o suficiente para amenizar alguns dos problemas ambientais que enfrentamos. Os especialistas acreditam que a inteligência artificial, ou como são chamadas as IA, irá superar o poder de processamento dos cérebros humanos vivos. Isso não seria assustador se não abrisse a porta para um possível robô apocalipse? Infelizmente, os cientistas ainda precisam descobrir como transmitir todos os valores humanos importantes para uma IA, antes que ela possa se tornar parte da nossa vida cotidiana. No entanto, o surgimento de IA certamente mudará o panorama do mercado de trabalho, como já está mudando atualmente com o próprio ChatGPT. Não apenas isso, o mercado de trabalho também enfrentará mudanças radicais, e com base nas tendências atuais, cerca de metade dos empregos existentes no mundo serão extintos ou mudados drasticamente, substituídos por máquinas e robôs de IA até 2050. O mundo estará mais interconectado e ainda mais orientado por dados do que é atualmente alguns de nós definitivamente precisarão considerar. Com relação à educação, à medida que o mercado de trabalho muda, a educação também passará por mudanças significativas. Já houve um aumento no aprendizado digital, especialmente durante a pandemia até 2050. Escolas completamente digitais serão comuns, mesmo que frequentemos escolas físicas, elas não serão tão necessárias mais, utilizando, por exemplo, laptops ou tablets em seu lugar. Mas e quanto ao setor imobiliário? Falando sobre a automação dos eletrodomésticos, as casas em 2050 serão totalmente automatizadas, com as chamadas casas inteligentes. Embora a tecnologia que estarão disponíveis nas próximas décadas serão uma grande melhoria em relação ao que temos atualmente, as casas inteligentes serão capazes de controlar e otimizar o uso da energia, gerenciar sistemas de segurança e oferecer mais conforto e conveniência aos moradores, e até mesmo aprender com as preferências individuais de cada família ou morador dela. As casas em 2050 terão funções de ativação completa por IA, permitindo que a casa perceba nossos humores e a necessidade sem que haja a necessidade de dar um único comando. Além disso, televisões holográficas interativas existirão, o que significa que você poderá chamar a sua TV holográfica verbalmente e ela aparecerá bem na sua frente. A melhor parte é que você nunca mais precisará procurar pelo controle remoto, pois poderá controlar a TV com a sua mente, usando a nanotecnologia, como discutido no início do vídeo. Com isso, completamos um ciclo completo nesse vídeo explorando como será a nossa vida em 2050. Para ser honesto, isso é apenas um exercício de imaginação, e percebi que nem todo mundo discutido nesse vídeo se tornará realidade. No entanto, você concordaria que nada disso é muito fantasioso, não é mesmo? Pois a humanidade já plantou as sementes de muitas dessas tecnologias. De qualquer forma, uma coisa é certa. Com o avanço da tecnologia, não tenho dúvidas de que o mundo será muito diferente em 2050. Mas espero que nossos atuais sistemas e estruturas sociais sejam capazes de lidar com essas inovações que estão por vir. Então, o que você achou dessas futuras inovações? Você acredita que é assim que a vida realmente será em 2050? Deixe-me saber na seção dos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de se inscrever e continue assistindo os outros vídeos do canal. Então, até a próxima!